Oi! E aí? Tudo bem? Gente, hoje eu trago um livro um pouco polêmico. Um pouco não, para a época que ele foi lançado, foi muito polêmico. É um livro de 1895 e considerado um dos primeiros livros a tocar no assunto de um romance homossexual. E a linguagem desse livro me lembrou muito Iracema, José de Alencar, me lembrou muito Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, e também do Cortiço, a Luiz Azevedo. Quem já leu esses livros sabe o que eu estou falando. É uma linguagem totalmente diferente, que há tempos não é mais usada, e a leitura vira uma poesia. O livro que eu estou falando é O Bom Crioulo, do Adolfo Caminha. E Adolfo Caminha era um escritor cearense que firmou sua carreira quando lançou este impacto, esse escândalo para aquela época. E não bastando isso, ele nos traz como personagem principal um ex-escravo, aborda assuntos sobre sexo entre etnias diferentes e tudo isso dentro do regime militar. Eles sendo gays dentro do regime militar, naquela época. Claro que o termo não é usado gays. Tem até trechos que ele fala, que ele sugere que pessoas assim são antinaturais. Ele quis causar um impacto e ele conseguiu um impacto naquela época. E esse livro ele tem dois cenários. Se passa num navio e se passa em terra, na Rua da Misericórdia, no Rio de Janeiro. E ele nos traz Amaro, o bom crioulo, como é chamado. É um ex-escravo foragido, ele fugiu e ele consegue encontrar na marinha um acolhimento, só que ele ainda se sente um negro cativo, porque ele ainda se sente preso, ainda se sente como um escravo, só que agora num local diferente. Ele pensa muito nos companheiros que ele deixou para trás, ainda passando pelo terror todo que foi a escravidão. E nesse navio ele conhece um companheiro de marinha chamado Alexio. Eu não sei a idade do Alexio, mas pelo relato ele é tratado como um gurizote, um rapazote, que não é homem ainda. Claro que não sei se é menor de idade, mas já tem um quê de pedofilia, algo meio estranho no ar, que tu pega em alguns momentos, nos trechos da leitura. Mas eles se apaixonam e tudo isso é tratado com muito cuidado de palavras, porque a gente não sabe se eles se gostam, se eles estão porque um é obrigado a ficar com o outro. É muito complicado, não é explícito. Até acho que não poderia ser explícito um romance entre dois homens naquela época. E é tudo muito tratado como se fosse uma anomalia, algo errado. E tem momentos que Amaro, o bom crioulo, se sente confuso em relação ao sentimento que ele sente por Alexio. Ele não consegue se entender, não consegue entender quem ele é. E eu acho que é uma fase que todo mundo, todos nós deste mundo LGBTQIA+, temos um momento de não se entender, de não se encaixar, até porque a sociedade nos impõe a todo momento que nós somos pessoas erradas. Aí vocês pensem, naquela época, um escravo negro, foragido, sem se sentir valorizado, porque não era valorizado. Escravo não era valorizado, negro não era valorizado. Ele não conseguia entender sentimentos, porque eu acho que ele nunca teve um sentimento na vida. O único sentimento que ele conhecia era da chibata nas costas dele. Então ele não sabia para que lado ir, com quem falar, não conseguia se entender, ele não se conhecia. E tem trechos que ele fala que ele não consegue pensar em uma mulher do modo natural, mas ele não consegue resistir ao encanto do rapazote Alexio. E os dois acabam se entregando a esse sentimento errado. Ele deixa bem claro a todo momento que tudo isso é errado, ou antinatural, ou uma anomalia. A gente se sente um pouco mal quando lê esse livro. Claro, né, gente? 1895. Mas é muito bom a gente reler essas coisas, entender que tudo que nós vivemos hoje em dia está encravado na nossa história, na nossa criação, na criação dos nossos antepassados. E como eu falei que são dois cenários que se passa num navio e em terra eles param numa pensão. A pensão fica na Rua da Misericórdia, que foi a primeira rua pública do Rio de Janeiro. Ali naquela pensão, a dona Carolina é a dona da pensão, que já é conhecida do bom crioulo, hospeda os dois. E ali eles tentam viver
o romance deles. Dona Carolina é uma portuguesa, ela não julga os dois diretamente. Ela entende a situação dos dois e não julga os dois diretamente. Só que a gente sente que tem um quê por trás da relação dos três. Tem um quê? Tem algo estranho. E ali, naquele quartinho da pensão, aquele ex-escravo consegue se dar ao luxo de conseguir viver um tempo em paz. Um ex-escravo que sente de maneira indelével as chibatadas que levou toda a vida. Ele teve o capricho, se deu ao capricho de poder viver uns dias que ele fala que foi os dias mais felizes da vida dele. E, gente, eu vou parar por aqui. Não quero dar spoiler, espero que vocês leiam esse livro. É um livro difícil de ler, não é um livro fácil de ler, como eu já falei no início, é uma linguagem totalmente diferente. Só que este livro não acaba bem, não acaba nada bem. Eu não sei se foi por questão da época que Adolfo Caminha quis dizer que quis dar uma punição para quem é assim, mas o livro não acaba bem. Então já vou deixar avisado que o livro não acaba muito bem, tá? E para quem quer começar a ler, quer pegar esse costume da leitura, eu não indico este livro. Como eu falei, não é uma leitura fácil, não é uma linguagem fácil, então eu não indico esse livro. E eu, sendo gay, muitas partes do livro eu me senti um pouco ofendido, um pouco atingido. Eu lia 2 capítulos por vez porque eu me sentia estranho, não me sentia confortável com esse livro. Mas por questão histórica, por questão de preconceito, por questão de saber a história, saber a escravidão, saber sobre isso, vale a leitura. Mas é uma leitura um pouco pesada, trancada, arrastada, como todo livro antigo é, né, gente? E eu indico esse livro para quem acha que racismo inverso existe, para quem é privilegiado e não entende, para quem acha que negro fica de mimimi, para quem acha que escravidão não foi tudo aquilo, para quem acha que negro não sofre preconceito. Indico, leiam e calem essas bocas preconceituosas, essas bocas racistas. Leiam e procurem entender os fatos históricos que aconteceram no nosso país. Desculpa, gente, a exaltação, mas é que o racista não dá pra gente relevar nada, isso cansa, a gente cansa de ouvir piadinhas, preconceitos. Racismo existe e racismo é um nojo. Se tu, como eu, curte uma leitura, curte um livro, curte uma resenha no YouTube, se inscreve no meu canal, me segue nas redes sociais, nos falamos, trocamos uma ideia. Muito obrigado, boa leitura, tchau!